Oiê, bom dia! Gente, como eu prometi, hoje eu vou falar sobre aquela caixinha de perguntas que eu abri. Na verdade, não é uma caixinha de perguntas, eu pedi para que vocês falassem o que te impede de prosperar. Terça-feira, 9h30 da manhã, terça-feira, feriado. Bom dia, maravilhosa Natália, minha aluna linda. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre o que te impede de prosperar. Gente, eu não acredito que a Carol Cantelli tá na minha live ao vivo, linda do meu coração, azul, que delícia! Gente, nem era para eu fazer live, nem era para eu fazer nada ao vivo. Eu vim aqui na clínica que o Antônio tá fazendo uma cirurgia, logo mais a gente vai na... Oi, Ju! Oi, Flávio! Filhota! Que delícia! Um monte de gente aí já entrando. O que vocês estão fazendo em pleno carnaval, gente, me ouvindo? Que coisa bem boa, hein? Feriadão de carnaval, o pessoal tá por aí, tá trabalhando, tá descansando. Eu tô meio que embalada, assim, eu não parei muito, não. Eu viajei, voltei, tô na lida aqui. Bom, mas vamos lá. Eu coloquei uma caixinha e nessa caixinha eu perguntava, deixa eu ligar o ar aqui que tá calor. Essa caixinha eu perguntava, o que te impede de prosperar? E eu fiquei surpresa com as coisas que as pessoas falaram. Eu até achei que eu ia poder responder, mas ontem foi um dia tão corridão aí pra mim. E aí eu achei melhor, eu ia gravar um IGTV, depois eu tava aqui de bobeira na clínica, falei, deixa eu fazer uma chamada ao vivo aqui, ver quem que tá aí acordado. Pessoal, eu quero que vocês que estão aí, falem pra mim, o que te impede de prosperar? Você se acha uma pessoa próspera? O que é prosperidade pra você? Bom, prosperidade pra mim, vamos lá. Prosperidade pra mim é eu estar bem em pelo menos... quase que 80%, na verdade eu quero atingir os 100%, estar bem em 100% das áreas da minha vida. Área familiar, área financeira, área da saúde, emocional, espiritual, estar conectada com Deus, a saúde está em dia. Então, para mim, bom dia, Rose Lindona, Camila Lavrati, um monte de gente aí. Gente, vai mandando coraçãozinho, sem parar, porque os corações fazem com que essa live chegue para mais pessoas. Então me ajuda aí, se quiser que alguém assista, vamos lá, vamos participar comigo, vai ser um bate-papo. Eu nem sei o que Deus vai fazer aqui, porque nem estava nos meus planos de fazer ao vivo, e aqui estou eu, plena terça-feira de carnaval, fazendo algo ao vivo que eu nem planejei. Mas vamos lá, para vocês que estão aí, o que te impede de prosperar? Você se acha uma pessoa próspera ou não? Fala aí pra mim. A Sandra, Miguel, nossa, um monte de gente bacana, doutora Patrícia, várias pessoas. Bom, olha, eu peguei 3 itens aqui que mais bombou nos comentários. Teve algumas coisas que eu respondi no privado e teve essas 3 coisas que eu peguei. O principal foi medo. O que me impede de prosperar? Medo, eu tenho medo, e foram vários medos. Medo do desconhecido, medo da concorrência, medo de não ser capaz, medo do julgamento das pessoas, medo de... Enfim, foram tantos medos e outros falavam só simplesmente medo. Então vamos lá, primeira coisa, o que a Bíblia diz sobre medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, gente, ele é importante até certo ponto. O medo, ele nos faz ter precauções. O medo, ele nos faz ser cautelosos. Mas o medo que te paralisa, esse medo não provém de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu gostaria, você que falou que o que te impede de prosperar é medo, eu gostaria que você trocasse o medo por preparação. Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer algo que eu tô aprendendo ainda, porque a gente aprende todos os dias, não é porque eu dou aula, não é porque eu tô na harmonização há algum tempo, que eu vou falar dos procedimentos em si aqui, que eu não tenho medo, claro que eu tenho,
Mas o medo, para mim, ele não é paralisante, muito pelo contrário. Quando eu sinto medo de algo, eu quero me preparar para aquele medo vá embora o mais rápido possível. Então, se eu vou fazer um procedimento novo, dá aquele frio na espinha? Dá aquele frio na espinha. E para minimizar esse sentimento que eu tenho de medo, que é humano, que eu penso, eu não sei se existe uma pessoa que nunca sentiu medo ou que não tenha medo, eu não sei, eu desconheço. Eu tenho alguns medos, porém esses medos não me paralisam, muito pelo contrário. Gente, manda coraçãozinho aí, tá? Vamos lá, manda coraçãozinho sem parar aí. Lelinha, minha irmã entrou. Então o medo, ele deve ser trocado por preparação. Então aquilo que você tem medo, você se prepara. Segundo, o medo deve ser trocado por planejamento. Por exemplo, eu estou montando uma clínica nova em Campo Grande. Você acha que não me deu um frio na espinha? Acha que não me deu aquele gelinho na barriga? Acha que não passou algumas coisas na minha cabeça? Claro que passou. Eu sou humana, meu esposo é humano. A gente teve vários sentimentos antagônicos dentro de nós. Mas quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo claro de vida, quando a gente sabe onde quer chegar, quando você almeja a prosperidade, você vai e paga o preço. Que preço? Primeiro nós planejamos. Inicialmente a gente sondou o terreno, a gente já está trabalhando lá, a gente já tem um público lá, a gente já tem uma clientela lá. Então, o que nós fizemos? Nós sondamos o terreno, nós fizemos um planejamento estratégico e depois nós agimos, tá? Então, nós trocamos o medo, trocamos a insegurança, primeiro por oração, segundo por preparação, planejamento, teve outra coisa, atitude, tá? Então, vamos trocar o medo por essas coisas. Então, vamos sondar aquilo que eu quero. Eu quero ser próspera, eu quero ser próspera no meu casamento, mas eu tenho medo de investir e meu marido não corresponder. Para com isso. Larga a mão disso, larga a mão desse medo. Esse medo não provém de Deus. Se você quer investir no seu casamento, eu falei de financeiro, Deus já me trouxe aqui para os relacionamentos. E vamos lá, se você tem medo de investir no teu casamento, isso não provém de Deus. Isso provém do inimigo. Provém daquele que quer roubar, matar e destruir. O Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, é um Deus de abundância, abundância de vida, abundância de paz, abundância financeira e abundância nos relacionamentos. E se agrada de te ver prosperando no seu casamento. Então, troque o medo por amor, respeito, cumplicidade, companheirismo, investir, acordar com essa mentoria maravilhosa. Obrigada, Flávio. Flávio, nosso parceiro também, é a pessoa que tem sido bênção na nossa vida. Então, invista naquilo que você acredita que vai te fazer prosperar, seja financeiro, seja na vida familiar, na vida espiritual, enfim. Muitas pessoas, elas deixam de viver a abundância em Deus por medo de fracassar, por medo de se frustrar. Até esses dias eu falei em algum lugar, quantas vezes Thomas Edison fracassou ou ensaiou a lâmpada, até chegar no que hoje a gente tem. É claro que muito mudou. Quantas vezes ele deixou de acertar, mas cada vez que ele errou, o que ele fez? Ele voltou lá, viu onde ele falhou e o que poderia melhorar. Então não tenha medo de falhar. As falhas, elas também nos ensinam. As falhas, elas também nos mostram alguns caminhos que devemos tomar ou não tomar. Eu também, por exemplo, voltando a falar do casamento, eu infelizmente, por falta de maturidade, por falta de Deus na minha vida, por falta de uma série de coisas, eu também tive um casamento fracassado. Quando eu decidi formar novamente, restaurar a minha família e ter um casamento, eu peguei tudo aquilo que eu havia errado no meu primeiro casamento e falei, isso aqui eu não quero fazer. Então eu já peguei, já sabia que aquele caminho não era um caminho legal. Eu trouxe então para quê? Para um caminho, me ouvindo? Pronto, voltou. Minha internet aqui hoje está meio ruimzinho. Então, qual que é o problema nosso? O problema nosso é muitas vezes nós queremos prosperar, nós queremos vida abundante, nós queremos coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. No entanto, nós continuamos com a mesma rotina, continuamos com o mesmo pensamento, continuamos com as mesmas atitudes, com os mesmos vícios, com os mesmos hábitos e com as mesmas ações. Não vai nos ajudar a chegar onde a gente quer.
Aí, voltou. Minha internet aqui no fundo da clínica, ela tá meio estranha. Segunda coisa, bom, falei do casamento, falei meio embolado, não sei se vocês entenderam. Eu amo as suas partilhas. Obrigada, Patrícia. Vamos para cima. Bora lá compartilhar aquilo que tem dado certo na nossa vida. Hoje, gente, uma coisa também que eu tenho, até esse final de semana eu conversei bastante com meu esposo, muitas pessoas têm prosperidade financeira, estão realmente trabalhando em casamento, relacionamento, perdendo a família, e eu tenho realmente buscado estratégia em Deus para que o Senhor me ajude a não entrar nesse ciclo, porque eu realmente tenho trabalhado bastante. Então, o que eu faço? Eu tenho o privilégio de trabalhar junto com meu esposo, então a gente sempre mistura trabalho com prazer, com relacionamento, com diversão, com viagem, né? A gente viajou para trabalhar. Oi, Ney! Gente, o Ney, eu não me canso de dizer, o Ney foi o nosso primeiro paciente quando nós chegamos aqui em Dourados. Ele nem tá morando mais aqui em Dourados, né, Ney? Que legal! Então, e aí, o que acontece? Eu tento fazer dentro da minha rotina intensa de trabalho momentos prazerosos com meu marido. Mas eu tenho meus filhos, eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. E como é difícil conciliar tudo isso? Eu tenho minha neta agora, por exemplo, eu cheguei de BH, eu estava morrendo de saudade da Luísa. Então, o que eu fiz? Eu trouxe ela para dormir comigo. Aproveitei, mesmo que um pouquinho. Oi, Carlinha, beijo. Mesmo que um pouquinho. Porque a vida abundante, muitas vezes nós relacionamos vida abundante ou vida próspera somente com dinheiro. Então, o dinheiro, gente, é só a consequência de uma vida abundante. Claro que o dinheiro é importante porque ele também nos paga os nossos boletos, ele nos dá casa, nos dá conforto, nos dá o transbordo, né? O transbordar na vida das pessoas. Mas ele não pode por si só ser aquilo que consome toda a tua energia. Então eu tô falando isso para vocês, mas eu tenho sondado na minha vida como que eu vou fazer para ter essa vida abundante, trabalhando no ritmo que eu estou hoje. Então eu já estou traçando algumas metas a médio e longo prazo para que eu realmente consiga ter uma estrutura, uma estabilidade financeira ou conquistar aquilo que eu almejo. Eu já tenho a minha meta para quando eu vou me aposentar, quanto eu quero de patrimônio, de dinheiro, para quando eu me aposentar. Eu já tenho tudo isso. Então eu estou no planejamento, trabalhando em prol disso. Por quê? Porque eu não quero chegar, sei lá, daqui 10 anos e estar no ritmo que eu estou hoje. Por quê? Porque eu preciso usufruir daquilo que Deus tem me dado. Ah, o Ney tá falando que voltou. Vem sim, Ney, vem pra cá, vem fazer tratamento novamente aqui com a gente. Não é, Carla? Exatamente. Din-din é consequência. É isso aí. Eu sei que a Carla também tá nessa mesma vibe nossa aqui. A gente tá na mesma sintonia. Ela e o Marquinhos, super advogados, pessoas maravilhosas que eu tenho prazer de ter como amigos também. A segunda coisa, então a gente falou sobre a prosperidade, que a prosperidade não é só dinheiro, muito pelo contrário, o dinheiro é consequência de uma vida próspera e abundante em Deus, tá? A segunda coisa, concorrência desleal. Gente, concorrência desleal sempre vai ter, então eu tenho medo de investir, por exemplo, num novo negócio, ou de investir até mesmo no meu negócio por medo de concorrência. Gente, a concorrência desleal, ela sempre vai existir. E aí não fala sobre mim, sobre o meu negócio, fala sobre o outro. Então eu tenho que olhar para a minha vida. Então o que eu quero? Eu, Vânia, quero ser melhor que a Vânia do ano passado, de 2020 foi. Eu não olho para a concorrência desleal, porque para mim, se ela é desleal, ela já não é minha concorrente. Por quê? Porque eu sei que eu quero uma vida digna, reta, justa, e o meu crescimento não precisa diminuir ninguém. Então eu não olho para esse tipo de concorrência, porque para mim isso não é concorrência. Para o meu perfil de trabalho, de vida profissional que eu estou trilhando, a concorrência desleal não é minha concorrência, porque a minha meta é trabalho com crescimento sem pisar em ninguém. Eu não vou usar as pessoas como escada, eu vou usar o meu esforço, eu vou usar o meu conhecimento, eu vou usar a minha capacitação, a minha equipe, os dons e talentos que Deus me deu. Então a concorrência desleal não tem que ser o foco do seu medo.
Por quê? Porque elas sempre existirão. Então não foque nela, até porque eu penso assim, hoje o que é importante para você? Você quer um cliente, seja lá em qual área for, um cliente que valoriza preço ou o valor agregado no seu trabalho. Então o cliente que valoriza preço, aí a concorrência desleal ela realmente vai te afetar. Mas eu, por exemplo, eu quero um cliente que valorize o meu trabalho, que dê valor ao meu trabalho e não o preço em si. Eu não quero que ele venha pelo preço, eu quero que ele venha pelo valor agregado que o meu trabalho tem. Então, nessa questão, a concorrência desleal não vai me pegar. Eu vejo muitas pessoas, muitos colegas trabalhando da seguinte forma, tentando se exaltar, mostrando a fragilidade do outro. Olha, gente, olha o caso que eu peguei de intercorrência de alguém. Para mim, isso, sabe, não bate. Por quê? Porque eu não tenho que crescer mostrando o quão o outro é ruim. Eu tenho que crescer mostrando o quanto eu tenho me capacitado, o quanto eu tenho me especializado, o quanto eu tenho conseguido entregar resultados. Então eu falo de mim, não do que o outro faz ou deixa de fazer. Então a concorrência desleal, passa a página, vira a página e segue em frente. A outra coisa que eu achei muito interessante, teve umas 4 ou 5 pessoas, não tem concorrência no extraordinário. Boa, Carlinha, outra coisa que eu sempre falo isso para os meus alunos, na média a concorrência é muito grande. Se você subir um pouquinho acima da média, a concorrência ali é muito pequena. Então onde eu quero estar? Eu quero estar no extraordinário, no exponencial. Eu quero estar fazendo um trabalho de altíssimo impacto, porque aqui, gente, aqui a concorrência é muito pequena. Qual que é o problema? Que é mais cômodo, é mais tranquilo, é mais confortável ficar aqui. Para você sair daqui e vir para esse patamar é desafiador. É uma área, esse percurso daqui é desafiador, requer esforço, dedicação, fé, coragem, ousadia. E muitas pessoas não estão a fim de pagar esse preço e não tem problema se você não está a fim, não tem problema nenhum. No entanto, se você quer ficar aqui, lembre que a concorrência aqui vai estar maior. E também você não vai conseguir ter a vida abundante que Deus tem para mim e tem para você, tá? Então você quer realmente usufruir dessa vida abundante, saia da sua zona de conforto. Águas paradas não movem moinho, ok? Outra coisa que falaram que eu achei impressionante, assim, e eu já senti isso. Não sei como fazer para prosperar. Muitas pessoas, acho que, enfim, eu não sei, é mais ou menos isso. Algumas falaram essa frase de outra forma e eu trouxe para cá. Então, pessoas falaram, eu quero prosperar, mas eu não sei como. Então, eu vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, você crê em Deus? Responde aí. Você se sente filho de Deus? Responde aí para você. Se sim, então o que eu quero que você entenda? Que Deus nos deu a chave do reino da terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E Deus nos fez para prosperar. A Carla está aí, tem alguns advogados aí. Vamos pensar sobre eu tenho direito a uma herança. Eu herdei algo, eu herdei um terreno. Essa herança é minha por direito, porém eu tenho que ir lá e me apropriar dessa herança, certo? Concorda comigo? Se eu tiver ali somente o direito e não for lá e requerer esse direito, tomar a posse, essa herança passa para outra pessoa. Então Deus deu para cada filho seu uma porção da herança. É como uma pizza cortada em vários pedaços e cada um vai ter direito a essa herança. Então a prosperidade que Deus tem para mim é uma fatia, a prosperidade que Deus tem para você é outra fatia, está disponível para mim e para você. Então, se você for ousado em Deus, você vai e se apropria dessa herança, toma posse dessa herança, você vai lá e pega o que já é seu por direito. E nós muitas vezes nos afligimos e não sabemos como. Então, primeira coisa, sonde qual é o seu dom e talento. O que Deus entregou nas suas mãos? O que Deus te deu? Normalmente a nossa prosperidade tem a ver com os dons e talentos que Deus deu. Estou falando agora de prosperidade financeira. Então eu estava falando com meu esposo, ele tem algumas coisas, alguns talentos que ele ainda não está
usufruindo que é fora da odontologia, fora da nossa caixinha aqui, a gente precisa começar a fazer com que ele realmente tome posse disso. Então, aí também já entra a questão da concorrência. Se a minha porção da herança é minha, Deus não vai tirar. Por exemplo, quem é casado e tem filhos, você tem herança, você tem bens. Quando você partir, você vai tirar de um filho para dar para outro? Não. A herança, cada um vai ter a sua porção. Então, por isso que eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, você não tem medo de ensinar as pessoas, de entregar as coisas que você aprendeu? Eu falo, não, porque a porção da herança que Deus tem para mim, é para mim. E outro não vai pegar, a não ser que eu entregue. Mas eu não vou entregar, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu sou filha amada. Eu sei que eu sou nascida para fazer a diferença nessa geração, para ser grande, para ser relevante, para ter vida abundante, e eu tomo posse. E eu não vou entregar o meu campo de lentilha para ninguém. Então, primeira coisa, busque dentro de você. O que você sabe fazer bem? Talvez o que você sabe fazer bem é cozinhar. Então, fique atenta àquilo que Deus te entregou. Talvez é organizar a casa. Gente, tem muita gente prosperando muito, organizando a casa das pessoas. E assim, ganhando muito dinheiro, tendo a possibilidade de dar conforto, de dar vida abundante para a sua família. Então, sempre o seu propósito, a sua missão está relacionado com aquilo que você sabe fazer muito bem, com aquilo que Deus já te deu, que é nato. Então, fique atenta a isso. Como diz o Papa Marçal, pega esse código, olha para você, olha para dentro de você e fala, o que eu sei fazer muito bem? Se você disser não, eu sugiro que você reveja a sua identidade, porque todos nós temos dons e talentos, e o Senhor vai cobrar de nós. Lá na parábola dos talentos, ele fala sobre isso, aquele que enterrou, aquele que multiplicou. Então, busque dentro de você qual é o seu valor, busque dentro de você o que você sabe fazer. E se você não sabe ainda, comece a falar, Deus, eu tenho um propósito na vida. Qual é esse propósito? O que o Senhor quer de mim? Qual que é a minha função? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Normalmente você vai prosperar em cima do seu propósito. E depois, gente, creia que o Senhor tem prazer em nos ver prosperar. Porém, Ele quer de nós, todas as riquezas dos céus e da terra já foram disponibilizadas para nós. Mas Ele quer o quê? Ele quer a Bruna. Bruna, ontem eu fiquei muito orgulhosa de você, de verdade. A Bruna foi aluna, e ela fez uma live ontem, coisa mais linda, dando um show, falando sobre harmonização facial. Morri de orgulho, muito lindo. Onde eu estava mesmo me perdi. Estava falando sobre aquilo que Deus tem. Então, Deus tem, Ele já entregou pra gente, mas está lá, está à disposição. Ele precisa que você vá, que você busque, que você haja, que você saia da comodidade, saia da tua zona de conforto e haja, porque Ele tem prazer em nos abençoar. E hoje, muitas vezes, o que a gente tem feito? A gente tem entregue aquilo que é nosso por herança para as pessoas que são ímpias, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não são filhos de Deus. E se você acha que todo mundo são filhos de Deus, eu vou te sugerir para ler a Bíblia, que a Bíblia fala que todos nós somos feituras, imagem e semelhança de Cristo. Mas filho é só para aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então tem muitos que são criaturas de Deus, mas ainda, esse é no meu entendimento, tá, gente? No meu entendimento, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que eu creio. E não vou entrar nessa questão para não polemizar. Mas eu quero que você realmente busque a sua parte, a sua herança. E a outra coisa que eu falo sobre prosperidade é você estar alinhada com o propósito de Deus. E também estar alinhada com a tua missão, você saber exatamente onde você quer chegar. Porque quem não sabe para onde está indo, às vezes passa e o cavalo arriado passa e você nem percebe. Então, para onde você quer chegar? Quem você pensa que é? Quem você quer ser? No que você acredita? Onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui 5 meses, daqui 10 meses, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Comece a escrever aquilo que você almeja ser. Comece a olhar para as pessoas e modelá-las. Falar, eu gostaria de ser como fulano daqui 10 anos. E, gente, fazer um parênteses bem importante aqui. Modelar
Isso mesmo, Bruna. Filhos são aqueles que servem a Deus. Isso mesmo. Modelar não é invejar. É muito diferente, porque a inveja não provém de Deus. Modelar significa eu olhar, me espelhar e trazer para a minha realidade. Falar, poxa vida, eu gosto da conduta daquela pessoa, então eu gostaria de modelá-la, de me inspirar naquilo que ela tem feito, naquilo que ela tem falado, naquilo que ela tem vivido, para dentro da minha realidade, para dentro da minha personalidade. Então isso é muito importante. Eu faço isso, eu tenho as pessoas nas quais eu modelo, eu tenho mentores, eu tenho pessoas que me ajudam, porque muitas vezes o caminhar, né? O caminhar rumo a uma vida de sucesso, uma vida abundante, ele é árduo, ele é cansativo. Tem dia, gente, que a gente tem vontade de ficar na zona de conforto. Tem dia que você fala, para que eu quero isso? Mas existe uma chama que arde dentro de nós. Quando a gente tem um propósito e uma missão para cumprir, existe essa chama que arde dentro de nós. E a gente não é feliz sem estar vivendo dentro daquilo pelo qual você foi chamada. Então é isso. Não sei para quem que eu falei, só sei que não era intenção, não era planejado, mas eu senti no coração mesmo de falar tudo isso. Então vamos lá? O que te impede de prosperar? Primeiro, olhe para quem você é. Tome posse da sua identidade de filhos de Deus. Segundo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo. O Senhor te deu espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Então lance fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Em terceiro lugar, tome posse daquilo que Deus já te entregou. Já é seu. Só basta você ir lá e tomar posse. E esse ir lá, às vezes, é que a gente impede de receber a abundância em Deus. Joia, gente? Então, um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês prosperem abundantemente, que tenham uma vida extraordinária em todas as áreas, que a tua saúde seja incrível para você viver as delícias de ser filhas de Deus, que você possa curtir a sua família, ver seus filhos crescer, ver os netos como eu tenho visto, a Luísa crescendo, e que realmente você possa comer o melhor dessa terra como filhos de Deus. Beijo no coração, receba essa palavra de Deus para sua vida e vamos para cima. Ótimo dia para todos, beijo. Eu vou deixar gravada, tá? Se alguém achar necessário mandar para alguém, envia a flechinha lá que eu vou deixar salva aqui. Beijão, fui, até mais.